Bom, pessoal, então vamos resolver esse exemplo de treliça aqui pelo método das seções, tá? Eu vou primeiro calcular as reações de apoio dessa treliça. Claro que a gente olhando para ela, a gente já vê que é uma treliça simétrica, porque ela tem a mesma disposição das barras do meio para um lado e do meio para o outro lado. Nós temos as mesmas cargas também, ó, as cargas são simétricas. Então assim a gente já percebe que as reações nos apoios vão ter valores iguais. E como a somatória aqui tem que dar igual ao somatório das cargas aplicadas, então eu já sei que essa reação vai valer 50 e essa vai valer 50. Mas se eu não soubesse, se eu tivesse cargas diferentes, se eu tivesse uma treliça que não fosse simétrica, como eu faria para calcular aqui essas reações de apoio? Então, primeira coisa, reações nos apoios. E eu vou ter uma reação, vou redesenhar aqui a treliça, mas só inteira assim, pra gente poder ter um diagrama de corpo livre aqui. Então, esse apoio do segundo gênero, ele vai ter duas reações, né? Então, como é o apoio A, eu vou chamar de HA, que é a horizontal, e VA na vertical. Aqui o apoio F eu vou chamar de VF. E aqui eu tenho três cargas, né? Carga de 25, carga de 50 e carga de 25. Tá, então esse seria o diagrama de corpo livre da minha treliça. E eu vou fazer o quê? Somatório das forças horizontais igual a zero. Somatório de Fx igual a zero, que são as forças na direção x, são as forças horizontais. Eu só tenho uma força atuando na horizontal, então ela vai valer zero, né? H igual a zero. Somatório de forças na direção y é igual a zero, então eu vou ter VA mais VF igual a 25 mais 50 mais 25, né? Então aqui eu vou ter VA mais VF vai valer 100, né? Ok, agora eu faço somatório de momento, onde em qualquer ponto, mas seria bom se fosse no A ou no F, para a gente já eliminar uma incógnita. Então, eu vou fazer somatório de momento no ponto A, é igual a zero. Então, se eu fixar a minha treliça aqui no ponto A e girar, e todas as outras forças girar um momento aqui, ó, girando, e essa nesse sentido, as outras nesse sentido. Eu vou considerar positivo quando o sentido for anti-horário. Então, anti-horário é positivo. Então, aqui, ó, eu vou ter um giro no sentido horário, essa também horário, essa horário e essa anti-horário. Então, eu vou ter menos 25 vezes a distância. Qual é a distância? 150 centímetros, né? Eu vou pôr 1,5 m. Menos 50 vezes a distância, que é 3. Menos 25 vezes a distância, que é 4,5. Mais VF vezes a distância, que é 6 metros. Porque o VF ficou positivo, porque o sentido é anti-horário. Então, eu vou deixar aqui o VF isolado, desse lado, VF igual. Eu vou somar todo o restante com o sinal trocado, como se eu estivesse passando para o lado de cá. Então, 25 vezes 1,5 vai dar 75, né? Então, 75
mais 150, mais 25 vezes 4,5. Ah, não é 75 aqui não. Se fosse vezes 3, né? 25 vezes 1,5, 37,5. 37,5. E 25 vezes 4 vezes 4,5 vai ser 112,5, né? 25 vezes 4,5. 112,5. Tudo isso dividido por 6, né? Eu vou ter um VF de quanto? 112,5 mais 37,5 mais 150 dá 300, dividido por 6, 50 kN. Então, como eu tinha falado aqui, os esforços seriam, cada um seria 50, né? Então, se eu tenho um VF aqui, VF vale 50. Se o VA mais o VF vale 100, então o VA vale 50 também, né? Porque as reações são iguais, porque a treliça é simétrica. Tá. Então, depois que eu já tenho os esforços, as reações nos apoios calculadas, eu consigo começar a calcular minha treliça pelo método das seções. Então, eu vou apagar aqui o cálculo das reações e vou deixar só os valores aqui, tá? Bom, então eu vou fazer uma seção aqui, cortando 3 barras aqui na treliça. Vou chamar de seção S1. E nessa seção eu vou conseguir encontrar os esforços que estão atuando nessas 3 barras, FCD, FHK e FGK. Tá. Eu vou redesenhar aqui essa parte da treliça. Tá. Então aqui tá o nosso corte, né? E aí eu vou representar os esforços aqui. FGK, FHK e FCD. Bom, FCD tá na horizontal, né? Tá contida em X. As outras duas estão inclinadas, então a gente vai ter que decompor.
Eu vou só colocar os esforços externos aqui. 25 quilonewtons e 50 quilonewtons. Tá. Então agora, para fazer a decomposição dessas duas forças, FGK e FHK, eu preciso encontrar os ângulos, né, de inclinação aqui, ó. Então, para encontrar o ângulo de inclinação da FGK, eu preciso achar esse ângulo alfa. E para encontrar a inclinação de FHK, eu preciso encontrar esse ângulo que eu vou chamar de beta. Então, nós temos dois triângulos retângulo aqui que a gente pode fazer relação trigonométrica, né? Esse azul aqui inteiro, né, é um triângulo retângulo, e esse menorzinho aqui. Ou a gente pode usar também o maior, que tanto faz, tá? O maior aqui a gente tem o mesmo ângulo, né? O ângulo beta ele tá aqui e tá aqui em cima, tanto faz. Então, eu vou fazer uma relação ali, uma relação trigonométrica para decompor primeiro FGK. Então, FGK, eu vou ter FGK em X e FGK em Y. E o ângulo alfa está aqui. Quanto vai valer alfa? Bom, tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 75, dividido pelo cateto adjacente, que é quanto? 150, né? Daqui até a metade aqui, ó. 150. Então, tangente de alfa é 75 sobre 150. Então, tangente de alfa é 0,5. E a gente fazendo esse cálculo... Cadê a calculadora? A gente fazendo esse cálculo aqui, tangente a menos 1 de 0,5, dá 26,56 graus. Então, alfa vale 26,56 graus. Agora, para a gente encontrar os valores de FGK em X e FGK em Y, a gente faz como se fosse um triângulo aqui, né? Um triângulo assim. E aí, o seno de alfa vai ser FGK em Y, ó. Seno de alfa é igual a FGK em Y sobre a hipotenusa, que é FGK. Então, FGK em Y é FGK vezes o seno de alfa. E o FGK em X é a mesma coisa, né? Mesma relação, né, no caso. FGK vezes cosseno de alfa. Por quê? Porque o FGK em X, ele vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno. Então, aqui a gente já encontrou as relações trigonométricas, mas a gente já pode aplicar o valor do seno de alfa e do cosseno de alfa, que vai ser seno de alfa deu 0,447, então vou por aqui 0,447 vezes FGK, e o cosseno de alfa é 0,894 vezes FGK. Então, aqui a gente conseguiu decompor a força de FGK em X e em Y. Então, colocando ela aqui, FGK em Y, FGK em X. E aqui a FHK vai ser a mesma coisa, né? Nós vamos decompor uma componente em X e uma componente em Y.
Bom, como que vai ficar daí? Vamos ver. FHK, a gente precisa encontrar o ângulo beta, né? Então, ó, FHK Então, aqui o ângulo beta, ele vai valer quanto? Vamos ver, né? Se eu for usar esse triângulo menor, aqui eu tenho quanto de altura? Eu tenho 75. E essa distância aqui vale 50, né? Então, tangente de beta vai ser 75 dividido por 50. Tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. 75 sobre 50, que é 1,5. E o beta, então, vai valer tangente menos 1 de 1,5, que é 56,31 graus. Então, sabendo quanto vale o beta, aqui a gente consegue decompor da mesma forma o FHK em X e em Y. Então, aqui vai ser FHK vezes, em Y vai ser vezes o seno de beta, e em X vezes o cosseno de beta. E isso aqui vai dar, vamos ver quanto vale o seno desse ângulo, 0,832 FHK e o cosseno vale 0,555. Então agora, sabendo esses dois valores, vou passar ali de novo para a lateral, a decomposição dessas duas forças. Decomposição de FGK e FHK. FGK FGK. Bom, então agora eu posso fazer as condições de equilíbrio, né? Somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0, somatório de momento em qualquer ponto igual a 0. Então, se a gente for somar primeiro as forças em x, eu vou ter o quê? Somatório de fx igual a 0. Então, aqui fazendo o somatório de fx igual a 0, quais forças eu tenho na direção x? Eu tenho FCD, está na direção x, FHK em x, FGK em x, e só essas três, né? Então, eu vou ter
FCD mais FHK em X vale 0,5. 5 vezes FHK mais FGK em X, que é 0,894. 0,894 FGK. E isso é igual a zero. Somatório de F e Y é igual a zero, eu vou ter quais forças atuando na direção Y? Eu tenho 50 menos 25 mais FGK em Y, FGK em Y, 0,447 vezes FGK, mais FHK em Y. Então, FHK em Y, 0,832 FHK. Então, se eu somar essas duas parcelas aqui, eu tenho, ó, fica 25 aqui, né, desse lado, passando para lá fica menos 25. Então, 0,447 vezes FGK, mais 0,832 vezes FHK, igual a menos 25. Então, eu tenho aqui duas equações e 3 incógnitas, né? Eu preciso de mais uma equação para poder encontrar a solução. Então, eu vou fazer um somatório de momento. Somatório de momento. Em que ponto? Vamos ver que ponto seria bom a gente fazer um somatório de momento agora. Bom, eu tenho o ponto K. Se eu girar a minha estrutura em torno do ponto K, se eu fizer aqui um prolongamento e colocar aqui o ponto K. Se eu girar a minha estrutura em torno do ponto K, só a força FCD vai sair como incógnita aqui. Por quê? Porque eu posso deixar sem decompor a FHK e sem decompor a FGK e as duas vão estar na direção do ponto K. Então as duas nenhuma das duas vai provocar momento no ponto K, porque elas estão na mesma direção, não existe distância entre elas, né? Estão na mesma direção. Então, se eu fizer um somatório de momento no ponto K, eu vou sair com uma incógnita só, que vai ser o FCD. Aí eu vou conseguir descobrir o FCD, vou trazer para cá e vou conseguir descobrir as outras duas, tá? Então, vou fazer o somatório de momento no ponto K. Como que vai ficar? Eu fixo a minha estrutura aqui no ponto K e vou girar. Ó, o 50, ele está girando no sentido horário. Eu considero o quê? Anti-horário positivo, né? Anti-horário positivo. Então, a força de 50, ela vai causar um momento negativo, porque vai girar no sentido horário. Então, menos 50. E a distância do ponto K até o 50 vai ser uma distância horizontal. Então, eu vou vir aqui, ó, do K até o A, eu tenho 3 metros. Por que a distância é horizontal? Porque a força de 50 está na vertical. Então, a distância tem que ser perpendicular. Agora, eu tenho a força de 25 girando minha estrutura no sentido anti-horário, então é positivo, mais 25. E a distância do ponto K até o ponto de aplicação da força de 25 vale quanto? Bom, do K até o 25 aqui eu tenho 1,5 m, né? 150 centímetros, 1,5 m. Então, vezes 1,5. Agora, a força FGK ela não está causando momento em K, nem a FHK. Então, a FCD ela está causando um momento em que sentido? Anti-horário, então é positivo também. Então, mais FCD e a distância do ponto K até a barra CD aqui é a distância vertical, porque a força FCD está na horizontal. Então, a distância vai ser na vertical. Então, vai dar 1,5 m aqui, né? Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou ter menos 150 mais
37,5 mais 1,5 FCD igual a zero. Então, eu vou ter aqui que FCD vale 150 menos 37,5, né? Passando para o outro lado, 112,5 dividido por 1,5, 75 quilonewtons de tração, né? Porque deu positivo, então a barra está sendo tracionada. Então, esse é o esforço da minha barra CD aqui, ó. 75 quilonewtons tração positiva. E agora das outras barras. Bom, conhecendo o FCD agora, eu volto com esse valor na minha equação que tem FCD aqui, né? E substituo pelo 75 aqui. Então, eu vou ter que, substituindo aqui, eu já vou passar negativo para o outro lado, então eu vou ter 0, vou escrever aqui, 0,555 FHK mais 0,894 vezes FGK igual a menos 75. Substituir o FCD aqui. Então, eu vou ter um sistema de equações. Qual é a outra equação? Eu vou mudar a ordem só para ficar na mesma posição aqui. 0,832 FHK mais 0,447 vezes FGK é igual a menos 25. Agora eu resolvo esse sisteminha para encontrar a força FHK e a força FGK. Como que eu resolvo esse sistema? Eu posso substituir, isolar uma incógnita e substituir na outra equação. Essa é uma forma de resolver. Então, vou apagar aqui essa parte para a gente poder resolver o sisteminha de equações aqui. Então, vou chamar a primeira equação de equação 1 e a segunda de equação 2. Então, eu vou isolando FHK em 1, né? Na equação 1. Eu vou ter FHK é igual a menos 75 menos 0,894 FGK dividido por 0,555. Posso simplificar esses valores aqui. Escrevi errado aqui. Posso simplificar esses valores fazendo a divisão aqui. 75 dividido por 0,555. Eu vou ter menos 135,14 menos 1,61 FGK. Então, isso aqui é o valor de FHK. Agora, eu pego isso aqui e substituo. Então, eu vou ter... Isso aqui vai no lugar do FHK. Então, vai ser 0,832 vezes menos 135,14 menos 1,61 FGK mais 0,447 FGK igual a menos 25. Vamos resolver aqui, né? 0,832 vezes 135,14
dá 112, negativo aqui, 112,44. Menos 0,832 vezes 1,61. 1,34 vezes FGK. Mais 0,447 FGK igual a menos 25. Então agora eu vou somar essas duas parcelas aqui e vou passar esse para o outro lado. Então esse aqui vai passar positivo para lá e eu vou somar essas duas parcelas aqui, ó. Menos 1,34 mais 0,447 vai dar menos 0,893 FGK. Igual, vou passar esse positivo, 112,44 menos 25, a 87,44. Então, 87,44 vou dividir por 0,893. Então, aqui, FGK é igual a menos 97,9 quilonewtons, ou seja, compressão, né? Deu negativo, é compressão. Com certeza vai ter algumas diferencinhas decimais, porque a gente foi arredondando seno, cosseno, multiplicou aqui, dividiu, arredondou, né? Então todos esses arredondamentos causam uma diferença pequena aqui, tá? Então esse é o valor de FGK. Então o FGK aqui tá menos 97,9 quilonewtons. Compressão é o esforço interno dessa barra. E agora, para encontrar o FHK, é só eu voltar aqui, né? Então eu volto com esse valor aqui e vou encontrar, ó, menos 135,14 menos 1,61 vezes menos 97,9. Quanto dá isso? Então isso aqui é o FHK, né? FHK igual. Então isso aqui vai dar 1,61 vezes 97,9. Aqui fica positivo, né? Porque é menos com menos. Então vai ser menos 135 mais 157. Que vai dar FHK, deu positivo, 22,5 quilonewtons. Então isso aqui é tração, né? Se deu positivo, então é tração. Então encontrei aqui o esforço que está atuando nessa barra HK aqui também. 22,5 kN, tração, positivo, tá? Então, quando a gente passa uma seção aqui, a gente encontra os esforços todos que essa seção está cortando. Espero que tenha ficado claro para vocês.